Olá, tudo bem? Você já desejou mudar alguém? Pois é, no vídeo de hoje eu vou explicar e dar algumas dicas de como que você pode fazer para se relacionar com pessoas que você está tendo dificuldade de relacionamento, seja na família, principalmente, né, que é um desafio enorme quando a gente tem conflitos com familiares, né, principalmente os familiares mais próximos, né, como mãe, pai, né, e também com outras pessoas. Bom, a pergunta que eu faço para você, quando alguém te incomoda, quando alguém te irrita, vamos dizer assim, quais os sentimentos, o que você vê nessa pessoa que mais te incomoda? Então eu te convido a fazer essa reflexão para você perceber. E não é eu que estou dizendo isso, tá? Eu estudo muito sobre isso, né? Eu sou terapeuta, então eu tenho que estudar muito sobre isso. E antes de ser terapeuta, eu já tinha essa curiosidade de querer saber sobre os relacionamentos, como é que não é, por que as pessoas entram em conflito, às vezes por coisas banais, né? Então, a partir desses estudos todos que eu fiz, e se você pesquisar, você vai ver outras pessoas que também têm essa mesma constatação, vamos dizer assim. O que se observa? Que geralmente quando alguém nos incomoda e nos deixa fora do plumo, vamos dizer assim, nos deixa em desequilíbrio, realmente nos incomoda, é porque nela existe algo em nós que nós não aceitamos, que nós não gostamos, ou que nós mesmos não perdoamos não nos perdoamos por algum tipo de atitude que nós tenhamos. Então é muito importante que você faça essa reflexão. Talvez no primeiro momento você vai recusar, você vai dizer, não é assim, essa pessoa ela é insuportável, eu não aguento ela. Mas por que essa pessoa ainda está no seu caminho? Por que será que ela ainda faz essas coisas que você não gosta? Então, se você começar a olhar com um olhar mais leve, mais reflexivo, menos na retaguarda, menos assim de repulsa, você vai perceber que alguma coisa aquela situação está querendo te ensinar e te dizer. Então, a partir do momento que você se abre para isso, que você permite, se pergunta, o que eu tenho que aprender com essa situação? Essa é uma dica que eu dou muito valiosa, que eu aplico na minha vida e podem ter certeza que realmente funciona. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você está se abrindo para as respostas, para os esclarecimentos que você necessita naquele momento da sua vida. Então você vai perceber que tem coisas naquela pessoa que ela faz que você não gosta, porque está em você. Você já ouviu aquela expressão que o outro é seu espelho? Nada mais é que isso, né? Então o outro é o teu espelho, ele é o reflexo de você, né? Das suas atitudes. E você, se você tá com esse tipo de pessoa que tá fazendo esse tipo de coisa, é porque você tá atraindo essa energia para você. Então é algo aí tá querendo te dizer, algo aí tá querendo te alertar. Olha para dentro de si e veja o que você tem em você que você pode mudar, que você pode melhorar em você, para que esse tipo de situação não aconteça mais. Uma outra coisa que eu também indico é quando alguém te agredir, te falar alguma coisa e você vê que não é para você aquilo, você procure não entrar nessa energia que essa pessoa tá te jogando, vamos dizer assim, né? E procure não ficar pensando naquela situação, naquela pessoa. Uma coisa que eu faço às vezes, porque tem pessoas que é mais difícil, assim, desafiador, assim, a gente fazer esse tipo de dica, de técnica, né? Mas uma coisa que eu faço é quando a pessoa tá descontrolada, alguma coisa assim, a primeira pergunta eu faço, por que será que eu atraí esse tipo de situação pra mim? E a outra que eu faço é quando eu vejo que tá bem tensa a situação, eu digo mentalmente, né? Eu imagino essa pessoa como uma criança birrenta que tá ali querendo descarregar a sua raiva, a sua ira em alguém e achou que comigo seria possível. Então, o que eu faço? Eu procuro não dar mais munição para essa pessoa, né? Procuro não dar mais,
motivos para que ela fique mais com raiva, mais brava ainda. E às vezes até digo na hora que concordo com a pessoa, espera um momento certo, espera a pessoa se acalmar. E aí depois, quando a pessoa estiver calma, eu procuro conversar com ela para ver o que aconteceu, né? Se eu achar necessário, é claro, né? Senão eu simplesmente ignoro e aí cada um pro seu lado e é isso. Isso eu tô dizendo, gente, isso eu levei um tempo pra entender isso, pra fazer isso, tá? Não é assim de uma hora pra outra que a gente sai fazendo tendo esse tipo de postura. Raramente isso acontece comigo, sabe? Às vezes acontece, mas não é tão intenso como era antigamente, né? Antigamente era muito mais intenso. Mas a partir do momento que eu comecei a entender ter esse tipo de postura diante desses desafios, dessas pessoas que às vezes vêm, às vezes elas não estão bem, então elas acabam nos agredindo por tabela, eu percebi que muitas vezes não era para mim que elas estavam dizendo aquelas coisas, era elas mesmas que não estavam bem. E então eu comecei a perceber que muitas vezes a gente entra em conflito, em briga sem necessidade, porque às vezes é o outro que tá com problema, é o outro que não tá legal, e aí você, às vezes uma palavra torta que você diz, alguma coisa que você faz, ou até mesmo o jeito de você olhar, já desencadeia naquela pessoa aquilo que está nela, está borbulhando, está ali latente, então ela acaba colocando essa ira em cima de você. Então cabe você ter esse equilíbrio, né? E claro, né, gente, é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, que a gente tenha responsabilidade pelas nossas atitudes. Porque tudo que a gente faz, tudo tem consequência, boa ou ruim, vai depender do que a gente está fazendo, né? Então, essa dica que eu deixo hoje para você é, então, cada vez que alguém se aproximar de você, quiser agredir você, ofender você, procure olhar ela como uma criança que não sabe o que está dizendo, né? Então vai ficar um pouco mais leve, mais fácil você não entrar naquela energia. Ou se for o caso, fique em silêncio, não responda, né? Espere passar aquela ira. E eu sei que às vezes a gente também fica, né? Mas aí quando surgir um momento certo, você vai lá e conversa com a pessoa e você vai ter um resultado muito positivo, com certeza. E se você achar que não precisa conversar também, tá tudo certo, né? Você que vai avaliar a situação, né? É somente uma dica que eu tô dando aqui, algumas dicas, né? De como que eu faço diante dessas situações, certo? E lembre-se, você não pode mudar ninguém, você só pode mudar a si mesmo, tá? Então, a partir do momento que você muda, com certeza as pessoas ao seu redor, elas vão se moldar, elas vão mudar também, porque elas vão ver que a sua energia vai mudar, que você vai ter uma outra postura, uma postura mais equilibrada, mais centrada, e com certeza você não vai atrair pessoas, vamos dizer, desequilibradas ao seu redor. Então, essa é bem importante, essa dica. Mas não se apavore, tudo tem hoje, amanhã, depois, não precisa se preocupar que vai ter que fazer tudo, não, agora tá tudo errado, eu vou ter que mudar muita coisa, não. Com calma, vão se observando, vão vendo, e que aos poucos vocês vão entendendo certas coisas, vão buscando leituras, buscando artigos, coisas que falem sobre esses assuntos, se você tem mais interesse, para você entender mais, e assim aplicar na sua vida. Porque tem um ditado, né? Não adianta a gente ler, estudar e não aplicar. A gente tem que aplicar o conhecimento, né? Então, ver vídeos, tem muito material muito importante, muito valioso aí, que nos dá muitas dicas bacanas. Mas se a gente não aplica, é a mesma coisa que não ter aprendido, né? Não ter estudado. Então, não adianta de nada, é só um conhecimento por conhecimento. Então, o conhecimento ele tem que ser aplicado, certo? Forte abraço a todos e até a próxima.